a gente precisa falar sobre o dorama The Glory, ou A Lição em português. Annyeonghaseyo, Karaimida. Eu acabei de assistir os primeiros episódios, ou a primeira parte do dorama The Glory na Netflix. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas tem um aviso, esse vídeo contém spoilers. Então se você está terminando aí dos episódios, ou se você planeja assistir, pula esse vídeo, porque vai conter muito spoiler e não vai ser legal. Recapitulando um pouco a história do dorama, ele conta sobre a Moon Do-eun, que é uma estudante do ensino médio que sonhava um dia em trabalhar como arquiteta. Mas infelizmente ela acaba sofrendo violência escolar pelos seus colegas de classe. A gravidade do bullying era tão intensa que ela desistiu da escola, simplesmente saiu do ensino médio. Mas a Moon Do-eun prometeu se vingar de todas as pessoas que fizeram bullying com ela, inclusive as pessoas que viam bullying e não fizeram nada. E agora que tá todo mundo adulto, ela está colocando todos os seus planos em ação para se vingar de cada pessoa que fez bullying com ela. Não é à toa que ela queria ser arquiteta, né? O plano foi muito bem arquitetado, gente, muito bem planejado, e eu tô maravilhada com a genialidade desse dorama, viu, sinceramente. Bom, tem alguns pontos importantes que a gente precisa comentar sobre esse dorama, mas eu também trouxe algumas teorias. Eu tava andando pela internet pesquisando um pouco sobre dorama, como eu geralmente faço, e encontrei umas teorias bem interessantes que a gente pode comentar um pouco sobre. Bora falar sobre os pontos primeiro, a forma como a Do-eun tenta se manter fria mesmo estando quebrada. Tem uma parte até que é bem legal que ela fala assim: eu procuro não sorrir, não procurar nada de bom, porque senão eu vou acabar desistindo dessa vingança e eu não posso desistir. O bullying que ela sofria era muito intenso. Eu já sofri bullying na escola, mas eu lembro que quando eu sofria bullying, o bullying era mais psicológico. Eu tive uma amiga que ela chegou a sofrer bullying físico mesmo, e foi uma situação horrível. E a Do-eun, na verdade, além de ela ter sofrido violência psicológica, ela também foi agredida, violentada, ela foi forçada a fazer o que ela não queria fazer, e pior, queimaram a sua pele com babyliss. E eu achei isso tão pesado. Quando você sofre bullying, você sabe que a pessoa que tá fazendo bullying com você, ela só tá fazendo pelo prazer mesmo de te ver sofrendo. E eu lembro que na época que eu sofria bullying, eu ficava olhando pra essas pessoas que faziam bullying com a gente, e eu ficava pensando, meu, o que se passa na cabeça dessas pessoas pra tá fazendo uma coisa tão ridícula como essa? E eu acho que a Do-eun tem a mesma sensação. Ela simplesmente não entende o porquê que ela passou por tudo aquilo, porquê que ela foi escolhida por passar por tanto ódio, tanta coisa, mas ela precisa se manter fria ao objetivo dela, senão ela não vai conseguir atingir o objetivo dela. E isso é algo muito interessante no dorama. As expressões da personagem principal são expressões que ela tenta manter séria o máximo de tempo possível. E a coloração da roupa que ela usa também, às vezes é uma coloração mais voltada pro cinza, creme, preto principalmente. Fria, ela chegou a arrancar cabelo da Sarah com aquela pessoa que ela contratou, porque ela vai matar o marido da pessoa, né? Ela foi fria o suficiente pra aceitar esses pequenos desafios, assim. Eu acho que o motivador é o tanto que ela sofreu. Eu acho não, é óbvio, né? Eu quero realmente levantar esse ponto, porque a atriz, ela conseguiu manter, pelo menos nesses 8 episódios, essa postura. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção, e que foi algo que me deixou apaixonada pelo dorama, é que apesar da gente ver a forma fria como a Do-eun, ela vai levando os planos dela de vingança, o dorama ele sempre chama a gente para a motivação central do porquê que ela tá fazendo aquilo. Só que, gente, ela sofreu tanto, e o dorama, ele vai trazendo pra gente essas memórias. As memórias de como ela sofreu, de como ela foi violentada, de como ela foi queimada, o professor que não quis ajudar ela, o professor que bateu nela, do contrário, em vez de ter entendido o que ela quis dizer na hora que ela falou sobre o filho dele, ele bateu nela. Pra mim foi gratificante ela voltando e esfregando na cara dele que ela tinha conseguido. Eu gostei de ver como o dorama ele sempre lembra a gente o porquê que a Do-eun tá fazendo aquilo. E ele não reforça o que já foi produzido. Ele sempre mostra cenas diferentes e cenas novas. E você consegue notar que a Do-eun também se sente culpada pelo fato da menina ter morrido. Porque ela percebeu que a menina tava se coçando, mas ela não falou nada, ela não fez nada. E dá pra perceber que ela também quer vingar. Dá pra perceber não, está no plano dela também vingar a morte da menina, né? Eu fico impressionado com o quanto a Do-eun é uma personagem inteligente. Isso pra mim é incrível, assim. O fato dela querer ser arquiteta
vai de encontro muito, assim, com a forma como a personagem planejou tudo que tá acontecendo. Ela é muito prevenida também. Se você for notar, o plano dela foi tão bom que ela até colocou a mãe dela no plano, porque ela sabia que aquilo ia acontecer. Sou engenheira de software e quando eu vou programar um sistema novo, né, eu geralmente tenho que pensar em todos os pontos do que pode acontecer durante a execução e a usabilidade desse sistema, para que eu consiga dar uma melhor experiência para o meu usuário. E eu confesso que eu fiquei completamente apaixonada pelo fato da Dawn ser tão inteligente, ela ter mapeado todos os pontos de intervenção que possivelmente teria, que a Yundin faria, de forma que o plano dela fosse sucinto da forma como ela esperava. Ela tá com 40 anos agora e só agora ela colocou, né, o plano dela em ação. Então ela passou muito tempo planejando e colocando em prática. Eu confesso que como engenheira de software é muito legal ver o planejamento, gente. Assim, a gente não trabalha só com planejamento, mas o planejamento facilita tudo, né? E foi muito legal ver essa parte, como o planejamento facilitou a vida dela, tipo, bem incrível. A gente precisa falar sobre o personagem Chu Ye-chong, par romântico da Dawn, na verdade. Eu gostei do fato da história dos dois ter o mesmo motivo central. Ele quer matar um cara, que inclusive a cena que ele simula matando o cara, dando a faca no cara, é uma cena muito interessante. Porque ele tá fazendo assim, na imaginação, mas a gente vê a cena e a expectativa que ele tem do sangue jorrando, das coisas acontecendo. Achei essa cena bem interessante. Quando ele aceitou fazer a vingança com a Dawn, eu fiquei, mas ele aparenta ser um cara tão bondoso, tão... Ele é médico, teoricamente, né, quando a gente pega essa imagem de médico dos doramas, geralmente, na maioria dos doramas que eu já assisti, eles têm um comportamento mais afável. E aí, quando eu vi que ele se juntou com ela, eu fiquei, mas ele tá nessa jornada com ela só porque ele gosta dela, tipo, não me parece ser o suficiente, sabe? E aí, quando chegou no episódio que eu vi que ele realmente tinha o mesmo propósito que ela, eu falei, agora faz sentido. Obviamente, o dorama The Glory, a história central é sobre a Dawn e sobre a jornada de vingança dela. Mas para que o dorama ele tenha conteúdo suficiente para ter 16 episódios e consiga prender a gente, ele acaba tendo outras linhas de história, outros personagens com jornadas de história para ajudar a gente a acompanhar e ficar ligado naquela história como um todo. E eu acho que a escritora ela foi muito inteligente na hora dela criar esse personagem e trazer ele de forma leve até que a gente encarasse quão pesado foi a história dele e o porquê que ele também tá ajudando a Dawn. Obviamente que ele é apaixonado pela Dawn, mas me encantou o fato de como foi muito bem idealizado o relacionamento dos dois nessa parte. Bom, outra coisa que eu queria comentar com vocês, que é uma coisa bem legal, é que a gente vê no dorama bastante cenas dele jogando o jogo Go. Eu dei uma pesquisada sobre esse jogo, como uma curiosidade mesmo, porque eu achei bem interessante, assim, deu até vontade de jogar. O Go, ou Batuk, ou Wake, é um jogo de estratégia abstrato de tabuleiro para 2 jogadores, cujo objetivo é cercar o território máximo possível do oponente. O jogo foi inventado na China há mais de 2.500 anos atrás e acredita-se que é o jogo mais antigo de tabuleiro dos tempos modernos. A palavra Go deriva do chinês médio Wigi, que significa literalmente jogo de tabuleiro de cerco. Eu vou explicar para vocês as regras básicas, que é bem interessante. O jogo ele tem pedras pretas e pedras brancas. A lógica do jogo, basicamente, é que você vá cercando o oponente e vá tornando as pedras do seu oponente prisioneiro, de modo que você consiga fazer bastante extensão do seu território ali no jogo. E aí, quando você deixa o seu usuário sem a possibilidade de movimentação ou expansão, né, pra ele colocar mais pedras, é o momento que você vence o jogo. Eu achei muito interessante eles usarem o Go para esse dorama, fazendo essa alusão do dorama, porque o que a Dawn e o Yo-chong querem é isso mesmo, cercar os seus oponentes, de certa forma que eles fiquem sem opção e sem ter pra onde ir. Vamos falar sobre o 8º episódio, que é o episódio mais chocante de todos, porém não tanto, né? Eu quero só comentar brevemente a parte final, onde a Yujin, que é a agressora da Dawn, ela acaba achando a casa da Dawn e vai até a casa dela pra pegar ela no pulo. E ela comenta bem assim, em vez de ter feito bullying, eu devia ter matado ela. E ela tá olhando, tipo, pra várias fotos, o planejamento inteiro da Dawn. E eu acho que a Dawn, ela já tava esperando por esse movimento da personagem, sabe? De forma que quem aparece lá é o marido da Yojin. Eu não esperava ser ele
que fosse encontrar a Park Eun-jin lá na casa da Do-eun. Eu realmente não esperava, não sei qual que vai ser a reação. Eu acho que ela vai tentar, sei lá, fingir alguma coisa, a Park Eun-jin, né? Mas era algo que eu não esperava. Eu fiquei chocada, eu achei que ia ser a Do-eun mesmo. Mas eu acho que até sobre isso a Do-eun foi inteligente o suficiente, o que me deixou encantada nessa parte do dorama. Vamos falar sobre algumas previsões pro próximo episódio? A primeira é, quem matou o Song Yeon-woo? Aí fica a questão, será que foi a Lee Sara ou foi a Park Eun-jin? A gente viu que a Lee Sara, ela fica sem maconha, ela fuma maconha, ela fica sem maconha, ela fica desesperada, ela começa a pintar lá o sapato que a Park Eun-jin tem, é o sapato verde, não sei se vocês pegaram essa cena. E a Yoon-jin, ela tá com um curativo ali no pé dela, de machucado ali. Então, assim, pode ser essas duas. A gente pode levantar a terceira opção, que é aquela outra amiga delas lá, a aeromoça, que também tem os sapatos verdes, mas não acho que é possível porque ela também virou uma peça no jogo de vingança da Do-eun. O Song Yeon-woo, ele virou uma peça chave, importantíssima no jogo da Do-eun, e eu tenho a sensação de que ela já esperava que talvez algo fosse acontecer com ele. Ou talvez isso vai ser um contratempo na história dela, na trajetória dela para a vingança. Porque ele, teoricamente, passou algumas informações importantes para ela. Quando a Dom percebeu que ele já estava muito tempo longe e talvez algo tinha acontecido com ele, ela já mudou ali a estratégia dela pra continuar seguindo na vingança, né? Por isso que eu gostei muito da relação do jogo Go no dorama, gente. Foi muito inteligente, porque é sobre estratégia e lógica e tomada de decisão rápida. Então a Do-eun, ela tá bem nessa vibe. Mas aí a gente vai ficar sabendo, provavelmente, no próximo episódio, se foi a Park Eun-jin ou se foi a Lee Sara que fizeram algo com o Song Yeon-woo. Um dos pontos que pode acabar acontecendo é a Do-eun usar esse assassinato pra prender ou a Park Eun-jin ou pra prender a Lee Sara. Tô sabendo no 8º episódio que o principal objetivo da Do-eun é fazer com que a Park Eun-jin, a principal agressora, pague por todos os seus crimes. Vai ser bem legal nos próximos episódios a gente ver a Do-eun usando essa informação de forma inteligente pra poder incriminar ou a Park Eun-jin ou a Lee Sara. Tem uma teoria que eu li na internet, que não sei se é verdade, mas achei uma teoria muito interessante, que é o filho da Park Eun-jin, que a gente já sabe, a filha da Park Eun-jin, que é um caso que ela teve com um amigo dela lá de escola, porque eu sou péssima em falar nome, mas a foto dele vai aparecer em algum lugar. E também a identidade da Park Eun-jin. No momento que ela tá dando à luz a bebezinha, a mãe dela foi muito fria calculista em falar o que ela ia fazer. Essa teoria, teoricamente, fala que a gente vai ficar sabendo sobre a origem da Park Eun-jin, que na verdade ela não é filha do pai dela, né? No caso, o cara rico e a mãe dela que é rica também, né? Ela é só filha por parte de mãe. A mãe dela também mentiu pro pai dela. Então me parece que a história da Park Eun-jin também foi uma mudança, foi praticamente a mesma coisa que a mãe dela viveu. Essa é uma das teorias. Eu confesso que essa parte não me chamou tanta atenção, só me chamou atenção depois que eu lembrei do episódio que a mãe da Park Eun-jin tá orquestrando toda a parte da menina dar a luz e falar pra ela assim, você vai fazer isso, isso, isso e ponto, acabou. Bom, não sei, a gente vai ficar sabendo nos próximos episódios, mas eu confesso que eu realmente quero que o personagem de Jeon Ye-jun realmente recorra à guarda da menina e que o casamento da Park Eun-jin acabe. Vamos falar sobre outra teoria bem interessante, que é a teoria do personagem Jo Ye-jong e do personagem Ha Do-yoon, que é o primeiro par principal da Do-eun e o segundo, a pessoa com quem ele quer se amigar. Bom, eu tinha comentado mais cedo nesse vídeo que eu entendi a motivação dele depois que eu entendi o porquê que ele também queria a vingança, porque ele queria participar da vingança. Tem uma das teorias na internet que diz que ele realmente quer participar da vingança e ser mandado pra cadeia pra conseguir se vingar do personagem Ah Do-young. Gente, quando eu li essa teoria eu fiquei... Parece ser uma teoria plausível, porque o personagem Do-young, ele tá mandando um monte de carta pro Jo Ye-jung, várias cartas desde quando ele era adolescente, e mexendo com a cabeça do menino a ponto do menino querer fazer vingança também. Então essa teoria diz que ele vai tentar ser descoberto, fazer alguma coisa errada pra ser descoberto e pra ir pra prisão pra conseguir matar
o Ha-deong. Minha principal expectativa para esse dorama, gente, minha principal expectativa é que a Do-eun consiga aquilo que ela tá buscando. Que ela se vingue da Park Hyun-jin, que a Park Hyun-jin pague em vida tudo que ela causou pra Do-eun. Eu quero que a Do-eun tenha a sensação de vitória quando ela vê a Park Hyun-jin perdendo tudo que ela achava que ela tinha. O emprego, a filha, o marido, a mãe, o dinheiro, a dignidade, ela tem que perder tudo mesmo. Bom, os próximos episódios vão ser bem interessantes, então a gente vai acompanhar os próximos episódios desse dorama. Eu tô muito animada pra saber sobre o que vai acontecer. E, bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre o dorama The Glory. Vai chegar a próxima parte em março de 2023, com certeza vai ter outro vídeo comentando esse dorama. Já quero muito a segunda parte, porque vai ser muito interessante. Eu basicamente não maratonava dorama há muito tempo, e eu maratonei esse dorama em 2 dias, tipo, tô ansiosíssima pro final. Tenho certeza que eles não vão decepcionar a gente. Pera, nem tanto assim, né? Eu espero que eles não decepcionem a gente.